De bonecas assustadoras colocadas na frente da casa da ex-sogra, a destruição do telhado de alguém com uma motosserra, prepare-se para mais maneiras passivo-agressivas de vingança. Uma garota chamada Olivia morava com um namorado quando suas amigas lhe contaram uma verdade devastadora. Ele a estava traindo e maltratava os seus 2 gatos quando ela não estava por perto. Nossa, que partidão! Trair é uma coisa, mas ele estava prestes a aprender uma lição valiosa. Nunca mexa com os gatos de alguém. Como era de se esperar, ela terminou com ele. Mas para mostrar que não guardava rancor, Olivia lhe deu alguns vasos de planta de presente antes de se mudar. Que gesto generoso. Ou pelo menos era o que parecia. Na verdade, ela havia enterrado secretamente uma tonelada de larvas de moscas e aranhas na terra, transformando as plantas em grotescas armadilhas biológicas prontas para serem acionadas. Aranhas podem atingir a fase adulta em apenas 2 semanas, e moscas podem se desenvolver e produzir até 150 ovos por ninhada em poucos dias. Realmente nojento. Ela não teve mais notícias dele, mas os frutos do seu trabalho chegaram até ela enquanto conversava com um amigo em comum. Aparentemente, ele havia parado de receber visitas por causa de algum tipo de problema com insetos. Deu para entender. Mas e se você quiser uma vingança um pouco menos sutil? Tipo, digamos, uma motosserra destruindo o telhado de alguém. As imagens capturadas por um vizinho no condado de Dublin, na Irlanda, em 2023, mostram o operário da construção civil Dominic Darcy, de 32 anos, cortando a extensão que construiu porque o proprietário supostamente se recusou a pagá-lo. Esse ato de vingança ousado só aconteceu depois que Dominic não conseguiu receber o pagamento de maneiras menos agressivas. Moradores da região disseram ter visto placas cobrando o proprietário pelo trabalho, e aparentemente Dominic chegou a ligar, avisando que se não recebesse o dinheiro em 30 minutos, iria até lá e arrancaria o telhado, e acho que ele cumpriu a palavra. O proprietário processou, e se for considerado culpado, é seguro presumir que Dominic vai perder mais dinheiro do que se tivesse simplesmente aceitado o prejuízo. Mas não é disso que se trata de dar uma lição ao proprietário através da vingança. Um proprietário ganancioso aprendeu uma lição semelhante depois de tentar usar o talento de sua ex-inquilina para jardinagem em benefício próprio. A usuária do ex-Charlotte tem uma amiga que foi obrigada a deixar o seu apartamento depois que o proprietário exigiu um aumento exorbitante no aluguel, o que também significou abandonar o exuberante jardim que cultivava há anos. Para piorar a situação, o proprietário estava anunciando o apartamento usando fotos do jardim como se fosse o principal atrativo. Então a inquilina lesada arquitetou um plano diabólico. Quando chegou a hora de se mudar, ela cuidadosamente arrancou tudo que havia plantado, destruindo completamente o jardim, antes tão bonito, e deixando para trás só grama e terra. É claro que o proprietário ficou horrorizado quando trouxe os novos inquilinos e teve que explicar por que o jardim pelo qual acabaram de pagar estava um caos. Espero que a nossa jardineira tenha encontrado um novo lar para as plantas. A próxima história mostra o que acontece quando a rivalidade entre irmãos passa dos limites. Aos 15 anos, Amy tinha uma irmã de 12 anos, que era a queridinha da família, e uma verdadeira pestinha. A irmã mais nova atormentava Amy, sempre roubando sua comida, maquiagem e dinheiro. Mas toda vez que Amy reclamava com os pais, eles davam desculpas, alegando que ela tinha só 12 anos e não sabia o que estava fazendo. Um dia, sua irmã correu até ela segurando o relógio caro do pai. Então, com um sorriso malicioso, ela deixou cair no chão e o quebrou em pedaços. Antes que Amy pudesse reagir, a irmã saiu correndo e a acusou de tê-lo quebrado. Amy não pôde fazer nada para provar a inocência, e até hoje o pai dela não a perdoou. Bom, isso foi a gota d'água. Havia uma festa na escola chegando, e Amy sabia exatamente como ia se vingar. O grande dia chegou e a irmã de Amy apareceu na festa com seu melhor vestido, mas em vez dos olhares entusiasmados que esperava, todos por quem passava apontavam e riam. A princípio, ela não conseguia entender o que era tão engraçado, mas então começou a perceber um cheiro horrível. Com a ansiedade crescendo, correu pro banheiro e descobriu uma enorme mancha marrom nas costas. Olha só que nojo. Mais cedo, Amy havia feito a mancha desagradável usando a mesma base que a sua irmã havia roubado dela, e para finalizar, borrifou um daqueles sprays fedorentos. O efeito combinado ficou muito convincente, e até hoje o apelido dela é Cocôzinho. Ainda assim, existem várias outras maneiras inusitadas de se vingar de uma irmã egoísta, como por exemplo esse caso da usuária do Reddit Obs Not Man. Ela nunca se
se deu bem com a sua meia-irmã Heather, só que ela ia casar e se sentiu na obrigação de convidar a irmã. Enquanto isso, Heather só viu o convite como uma oportunidade para superar a noiva. Ela mandou à irmã uma foto do que planejava usar, dizendo que chamar o seu visual de extravagante seria um eufemismo. Apesar do dress code ser esporte fino, ela tinha comprado um elegante vestido branco tomara que caia com cristais bordados e vários detalhes dourados. Aparecer em uma festa de noivado com um vestido de noiva praticamente todo brilhante seria uma grande falta de educação, e Heather sabia disso. A irmã ficou furiosa, mas o que ela podia fazer? Bom, foi então que ela decidiu transformar a festa de noivado em uma festa fantasia. Ela mandou mensagens a todos os convidados para avisar sobre a mudança, exceto para Heather, que não recebeu nenhuma mensagem. Em vez disso, ela pediu ao pai que avisasse, sabendo que ou ele ia esquecer ou ia falar tarde demais. Quando o grande dia chegou, os convidados começaram a aparecer com fantasias extravagantes, desde membros do ABBA até personagens de anime. Os noivos foram de macaco louco e lindinha das meninas superpoderosas, mas a estrela do show ainda não tinha chegado. Chegando com 1 hora de atraso, Heather usava o mesmo vestido opulento que tinha exibido antes, mas assim que percebeu que a sua roupa caríssima não se destacava no meio de todas as fantasias, ela explodiu, porque as pessoas não estavam dando atenção a ela. Isso era revoltante, mas o golpe final veio quando o noivo disse a Heather que o seu vestido estava incrível para uma fantasia barata. Sem conseguir suportar mais, Heather fugiu de cena chorando. Que casal passivo-agressivo. Poucas coisas são tão irritantes quanto pessoas botando lixo onde não pode. Esse operário da construção civil em Dorset, na Inglaterra, sabe exatamente como eu me sinto. Ao chegar ao trabalho um dia, ele encontrou uma enorme pilha de lixo que foi despejada ilegalmente no seu canteiro de obras recém-limpo. Caramba, o que passa na cabeça dessa gente? Espalhados pelo lixo haviam micro-ondas, alguns cabos e alguns sacos de lixo, mas ele também descobriu uma carta com o endereço de quem jogou o lixo. Então ele fez o que qualquer bom cidadão faria. Recolheu todo o lixo com a escavadeira e levou direto para casa da pessoa. Here we are. On the pavement, there we go. Be seeing you. Thank you. Chega a ser emocionante, e vai ser mais emocionante ainda quando a pessoa vê esse monte de lixo no quintal. Dizem que quem trapaceia não prospera, algo que o usuário do Reddit Lowmyope ensinou seus colegas da maneira mais difícil enquanto estava na faculdade. Ele foi colocado em um grupo, e juntos eles tinham que concluir um experimento e depois escrever um relatório de 2.500 palavras. Sendo um bom aluno, ele entregou seu trabalho algumas semanas antes, liberando tempo para coisas mais importantes, tipo jogar beer pong. Mas uma das integrantes do grupo não pensou tão à frente. Ela começou apenas 2 dias antes do prazo final e ligou para ele em pânico, implorando para ele compartilhar o seu relatório para que ela pudesse entender a estrutura. Sem pensar, ele enviou e quase imediatamente se arrependeu. Na noite anterior à entrega, ela ligou para ele de novo, perguntando se ele poderia verificar se estava tudo certo. Ele concordou, mas então ficou chocado ao perceber que o trabalho estava quase idêntico. Bom, ele não ia ser acusado de plágio por causa da sua colega preguiçosa. Ah, não. Como é que ela podia ser tão idiota a ponto de devolver uma cópia descarada? Foi aí que ele fez alguns ajustes. Ele começou usando a função localizar e substituir para trocar um monte de palavras comuns por palavrões. O cara tava pela maldade. Depois ele mudou toda a metodologia, transformando um processo científico em uma receita passo a passo para fazer um espaguete à bolonhesa. Mas isso ainda não era suficiente. Ele alterou a tabela de dados para os resultados do futebol do último fim de semana e depois mudou todas as referências dela para nomes de personagens do Harry Potter. Para completar, ele até substituiu a conclusão por uma confissão de plágio. Então ele mandou a cópia alterada de volta para ela e esperou o inevitável telefonema furioso. Só que isso nunca aconteceu. 3 semanas depois ele teve notícias. A colega preguiçosa enviou a versão alterada sem nem mesmo revisar. Quem seria burro o suficiente para isso? Bom, alguém que não se dá nem ao trabalho de esconder o plágio. Assim que os professores leram a bagunça que era o documento dela, chamaram-na para uma reunião por má conduta acadêmica. E a tentativa dela de explicar a estranheza da redação só reforçou a sua confissão de plágio. Não é surpresa que ela não só foi reprovada na disciplina, como também ameaçada de expulsão. Ah, doce justiça. Mas essa história tem uma última reviravolta. Mais de 5 anos depois, o nosso protagonista descobriu que os professores da universidade ainda usavam aquele relatório como um alerta contra plágio. Que loucura, imagina executar sua vingança tão bem que ela vira exemplo na faculdade. Falando novamente em traição, aqui vai uma dica para quem pensa em ter um caso. Não faça isso enquanto estiver namorando uma das pessoas mais famosas do mundo, porque foi exatamente
disso que aconteceu com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, depois de terminar com a cantora pop Shakira em 2022. O casal de estrelas começou a namorar em 2011 e na década seguinte foram morar juntos e tiveram 2 filhos. Então o término deles foi um choque, mas as coisas ficaram realmente escandalosas quando Piqué revelou imediatamente um novo relacionamento com Clara Kia Marti, de 22 anos, que era bem mais jovem. Começaram a circular rumores de que Piqué e Clara já estavam juntos enquanto ele ainda namorava Shakira. Bom, a diva pop não ia deixar isso barato. Em uma nova música ácida com o produtor musical Bizarrap, Shakira cantou: "Eu valho por 2 de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Trocou um Rolex por um Casio." A música de resposta rapidamente se tornou um mega sucesso, ultrapassando 63 milhões de visualizações no YouTube em menos de 24 horas. Essa deve ter doído, mas Piqué revidou com uma pequena jogada de marketing, aparecendo para trabalhar em um Renault Twingo de $10 mil e assinando um contrato de patrocínio com a Casio. Que jogada! Mas a troca de farpas tomou um rumo sinistro quando Shakira colocou essa decoração de bruxa horrível na frente da sua casa em Barcelona. O objeto tá virado para a casa da mãe de Piqué, sua ex-sogra. Depois da separação, houve rumores de que Clara e a mãe de Piqué começaram a se referir a Shakira como a bruxa. Então Shakira tava só brincando com a decoração, mas parece que a mãe de Piqué não achou graça. Ela começou a ficar preocupada que a cantora estivesse usando a bruxa em algum tipo de ritual sombrio. Como assim? Ela pensava que a Shakira era uma bruxa de verdade? Mas tudo isso não chega nem perto do que Alan Markovitz, dono de um clube de striptease em Michigan e autor de The Topless Prophet, fez no ano de 2013. A esposa de Alan, com quem era casado há 2 anos, Leah Tui, tinha acabado de ter um caso com outro homem e foi morar com ele. De coração partido, Alan decidiu que o próximo passo lógico seria comprar a casa ao lado da nova residência da ex-esposa e erguer uma estátua de bronze de mais de 3,5 metros em forma de uma mão mostrando o dedo do meio apontada diretamente para a casa dela. Só a estátua custou a Alan a exorbitante quantia de $7 mil, e sabe-se lá quanto custou a casa, mas parece que não houve economia de recursos. Ele até instalou um holofote apontado para a estátua, para o dedo enorme chamar atenção 24 horas. Mais tarde, ele falou aos repórteres que foi só uma coincidência a casa que ele comprou ser ao lado da casa da ex, e que o dedo nem era para ela, mas sim para o novo parceiro. Sei. Sendo uma figura pública na indústria de entretenimento adulto desde os anos 90, Alan tá acostumado com coisas bem dramáticas. Ao longo desse tempo, ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato, inclusive levando 2 tiros, e tendo um atentado encomendado pela máfia contra ele. Então, em 2024, descobriu-se que ele vinha ajudando secretamente policiais federais em vários casos criminais por décadas. Ou seja, para esse cara, ter uma ex infiel foi fichinha. O usuário do Reddit Sharkbait morava em um apartamento onde os vizinhos constantemente davam festas no meio da semana que faziam com que ele e o seu colega de quarto não conseguissem dormir. Bom, depois de algumas semanas implacáveis disso, eles bolaram a punição perfeita. Primeiro ele pegou uma forma de pizza, depois ele... não tem uma maneira delicada de falar. Ele mijou na forma e colocou no congelador. Assim que a festa mais recente dos vizinhos finalmente acabou, ele pegou esse disco de urina congelado, saiu cuidadosamente e o deslizou por baixo da porta. Sim, o cara fez um delivery de xixi. E se você sabe o que acontece com o gelo quando ele não tá no congelador, já entendeu o que aconteceu nas horas seguintes. Na manhã seguinte, ele e o seu colega de quarto foram acordados pelos vizinhos discutindo em voz alta sobre quem tinha feito xixi no chão. Mal sabiam eles que o verdadeiro culpado estava rindo em outro apartamento, mas inacreditavelmente isso não impediu as festas. Porém, eles acabaram sendo despejados. Se foi por causa das festas ou das manchas suspeitas, nunca saberemos. Não é horrível quando você tá numa fila e tem aquela pessoa que fica empacando todo mundo? Se você já passou por isso, vai gostar dessa próxima história sórdida da usuária do Reddit Welsh Dresser. Enquanto estava na fila do posto de gasolina, o cara estacionado na bomba saiu casualmente da loja em direção à sua van, mas em vez de entrar e ir embora, ele começou a conversar com o cara que estava usando a bomba ao lado. Outros carros entraram na fila, mas os dois continuaram conversando, e pelas expressões deles, adoravam ver como todo mundo estava ficando irritado. Um cara incomodado mais à frente falou para eles liberarem espaço, mas o motorista da van riu de maneira arrogante na cara dele, e eles continuaram por mais 5 minutos até que finalmente cansaram e foram embora. Mas quando o motorista da van foi embora, ela notou que o número da empresa de gesso dele estava impresso na lateral do veículo. Com um plano maligno se formando, ela anotou o número. Algumas semanas depois, ela ligou pro idiota e pediu um orçamento para reformar sua nova casa. Ele ficou muito feliz em aceitar o trabalho, e ela passou o endereço para que ele fosse dar uma olhada. Só que, claro, ela não tinha comprado uma casa nova e não tinha nenhum trabalho. Na verdade, ela tinha dado a ele o endereço de uma casa caindo aos pedaços a algumas ruas de distância. No outro dia, ele tentou ligar várias vezes e deixou uma mensagem de voz perguntando onde ela estava. Ela ligou mais tarde, pedindo desculpas ao homem, explicando
dizendo que o seu marido havia caído de uma escada e precisou ser levado ao pronto-socorro. Então eles marcaram outra data, e mais uma vez, quando chegou a hora, ela não estava em lugar nenhum. Dessa vez, quando ela ligou, o cara estava visivelmente irritado. Para começar, ela se mostrou super arrependida, mas depois disse que aquilo a fez lembrar de quando foi obrigada a ficar sentada esperando num posto de gasolina, enquanto um idiota fazia todo mundo perder tempo. Finalmente a ficha caiu e o nosso gesseiro imbecil ficou furioso. Enfurecido, ele soltou uma série de palavrões. Enquanto isso, era a vez dela de rir na cara dele. Nas semanas seguintes, ela recebeu mensagens abusivas de vários números, mas simplesmente bloqueou todos até o idiota cansar. A única coisa que ia deixar essa história melhor seria se a van também tivesse o endereço do cara. Eu sei exatamente o que eu ia mandar pra ele. Ser pai ou mãe pode ser um trabalho árduo, mas vem com um bônus imbatível: poder se vingar de maneira passivo-agressiva dos seus pequenos. Um pai postou uma história no Reddit sobre um Natal no qual ele comprou um Nintendo Switch pros seus 2 filhos pequenos. Pra surpresa de ninguém, eles ficaram loucos de alegria. Que presente generoso. Bom, eles retribuíram a gentileza mais tarde, usando uma pedra pra rabiscar seus nomes na lateral da caminhonete dele. A caminhonete era velha, e o ato foi mais por tédio infantil do que por maldade, mas o pobre pai ficou muito chateado. Então ele fez o que qualquer um faria: pegou uma caneta permanente e escreveu pai em letras enormes na tela de vidro do Switch. Mas calma, antes de condenar esse pai, ele só danificou a película protetora. A tela em si estava intacta, mas as crianças não sabiam disso. Então, quando foram jogar o seu precioso console de novo, bom, eles ficaram apavorados. O pai deixou sua obra de arte lá por 2 semanas, antes de revelar que tudo aquilo era uma lição de vingança. E algo me diz que eles vão lembrar dessa lição pro resto da vida. Mas se você realmente quer deixar bem claro os perigos de mexer nas coisas de outra pessoa, então presta atenção no caso do usuário do Reddit Eren Oguko. Sua mãe havia convidado sua tia, sempre tão preocupada, e seu primo irritante de 8 anos para jantar em sua casa. E enquanto os adultos tomavam café, o primo entrou no quarto e exigiu usar o computador. Quando ele recusou e falou que estava trabalhando, o pirralho fez um escândalo enorme e foi chorar pra mãe, que obviamente ficou do lado da criança e começou a gritar com ele. Enquanto discutiam, o garoto subiu na mesa, pegou um action figure caríssimo de Gundam, jogou no chão, pisoteou e o destruiu. Nosso amigo ficou morrendo de raiva. Ele tinha construído essa figura em particular com seu falecido avô, o pai de sua mãe, então tinha um grande valor sentimental pros dois. Ele exigiu o reembolso da figura, mas a tia não quis saber de nada e ainda o chamou de esquisito por colecionar brinquedos. Bom, já bastava. Sua própria mãe ficou tão furiosa quanto ele, e depois disso ela também queria vingança. Então eles levaram a tia ao tribunal e exigiram $1000 de reembolso pelo modelo. Mas como eles poderiam provar que foi o filho dela que quebrou? Bom, lembra daquele trabalho que ele estava fazendo no computador quando o pirralho entrou? Pois é, a webcam estava ligada, então ele tinha provas em vídeo, e de repente esse julgamento era um caso resolvido. A tia assistiu horrorizada enquanto o vídeo era exibido pro júri, e o juiz acabou fazendo com que ela pagasse quase $2000, mais os honorários advocatícios. Mas isso foi só o começo dos problemas. Seu marido, que já estava procurando uma boa oportunidade para sair de casa, aproveitou a ocasião para entrar com um pedido de divórcio. Ela não só perdeu o sinal que havia dado para comprar uma casa, como a guarda do filho foi entregue ao seu agora ex-marido. O que começou como uma simples vingança, rapidamente se transformou na destruição de sua vida. Bom, pelo menos esse garoto agora tem a chance de ser criado para ser menos problemático. Imagine que você reservou férias com tudo pago e tá super animado na fila do aeroporto apenas para descobrir que o seu voo foi cancelado de última hora. Eu ficaria muito irritado. Bom, foi exatamente isso que dezenas de milhares de pessoas vivenciaram em 2024, depois que uma falha de segurança levou a Delta Airlines a cancelar impressionantes 17.000 voos. Entre os passageiros descontentes estavam os clientes fiéis da Delta, Kyle Felipe e seu amigo Gary Callan, que esperavam viajar para o Equador. A Delta se ofereceu para remarcar o voo e reembolsá-los em $100 cada, só que isso não chegava nem perto de cobrir os milhares de dólares que eles perderam com os planos de férias. A contragosto, a dupla aceitou a oferta, mas eles estavam determinados a receber o reembolso. Os dois tinham assinaturas do exclusivo Lounge Delta Sky, basicamente um café e restaurante dentro do aeroporto que oferece comida e bebida gratuitas para os membros pagantes. Chegando à mesa, os dois se fartaram com o máximo de comida gratuita que puderam: costelas, batatas fritas, café, biscoitos, brownies, pipoca. Se estava disponível, eles iam comer. Iam comer muito. Eles até pediram taças de vinho só para jogar fora. Depois, quando já tinham consumido o máximo possível, fizeram questão de se limpar com muito álcool em gel e tomar um banho bem demorado, sem nem mesmo ir para baixo do chuveiro. Eles publicaram essa vingança passivo-agressiva no TikTok, onde acumularam mais de 177.000 likes e quase 25.000 compartilhamentos. E embora esses custos com comida e água possam ser só uma gota no oceano para Delta Airlines, certamente a repercussão viral foi gratificante. Só espero
que eles não tenham vomitado no voo. Em 2024, um usuário anônimo do Reddit, que eu vou chamar de Daniel, teve novos vizinhos que pareciam determinados a tornar sua vida um inferno. Quase todas as noites, enquanto ele relaxava na varanda, um deles dirigia o seu Mustang pela rua, acelerando como se tivessem Velozes e Furiosos. Para piorar a situação, ele tinha removido a surdina, então o barulho era ensurdecedor, um verdadeiro pesadelo. Como era de se esperar, Daniel não era o único que estava farto daquele barulho. Todos na rua estavam em um grupo de aplicativo da Associação de Moradores e gentilmente pediram para que o cara parasse. Bom, essa foi a resposta que eles receberam: eu pago caro por essa casa, faço o que eu quiser no meu próprio quintal. Que ótima maneira de fazer amigos. Com essa recusa categórica, Daniel sentiu que tinha justificativas para retribuir. Mas como fazer isso? Foi então que uma ideia ardilosa lhe ocorreu. Nos 15 anos morando lá, ele descobriu que se colocasse uma fogueira perto da cerca do vizinho, a fumaça subia e envolvia completamente a casa dele. Por causa disso, anos antes ele passou a fazer fogo longe da casa. Mas depois que o vizinho não demonstrou nenhuma consideração pela comunidade, ele decidiu que o local anterior era melhor. Nos 2 dias seguintes, ele trabalhou arduamente, desenterrando a fogueira e levando-a de volta para onde estava, bem ao lado da casa. Então esperou até o cara e a sua esposa receberem visitas no quintal. Aproveitando o momento, ele correu para acender o fogo na fogueira e abastecê-la com a madeira mais úmida e nojenta que conseguiu. Em apenas 10 minutos, uma fumaça densa e pungente invadiu o quintal do cara, obrigando todos a entrar em casa. Mas as coisas estavam longe de acabar. Depois de manter o fogo aceso a noite toda, ele fez um post na página do Facebook da Associação de Moradores, pedindo restos de grama para colocar na fogueira. Em poucas horas, pelo menos 20 moradores descontentes ofereceram alegremente seus restos de grama. Na verdade, Daniel tinha o suficiente para manter o fogo aceso por 3 semanas, antes que o vizinho e a esposa finalmente reclamassem. Educadamente, eles pediram para que ele parasse de usar a fogueira, porque o mau cheiro estava entrando na casa deles pelos dutos de ar e deixando tudo fedendo. Fingindo surpresa, Daniel comentou como nossas ações podem afetar os outros ao redor sem a gente perceber. E para piorar a situação, ele lembrou o vizinho que ele não deveria ter problemas com pessoas fazendo o que bem entenderem no seu próprio quintal. A ficha caiu imediatamente para os dois. O rosto do vizinho se contorceu em uma carranca, mas ele permaneceu em silêncio. A esposa disse calmamente que entendia e que ele não ia mais ouvir o Mustang. Depois disso, Daniel apagou o fogo e, vejam só, nunca mais se ouviu tal carro. Acho que podemos dizer que o enorme ego do cara virou fumaça. Nessa outra história, esse cara aqui também teve problemas com vizinhos, mas os dele eram muito mais fedorentos. Apesar de não ser o proprietário do terreno em frente à sua casa, seu vizinho parecia tomar conta dele, a ponto de todos na rua saberem que não deveriam se aproximar. Certo dia, um amigo do nosso protagonista foi visitá-lo e estava com dificuldades para estacionar, até que viu uma vaga sobrando. Rapidamente ele estacionou e entrou, sem saber que tinha acabado de arrumar uma encrenca. Cerca de 20 minutos depois, os dois estavam conversando quando o rosto do anfitrião empalideceu de repente. Ele tinha acabado de perceber que o amigo tinha estacionado justamente na vaga do vizinho. Em pânico, o amigo correu de volta pro carro e estendeu a mão para a maçaneta para entrar. Mas assim que a tocou, soube que algo estava muito errado. Ela estava quente, úmida e viscosa. Ah não, será que... Pois é, ele tirou a mão bruscamente e confirmou seu pior medo. A maçaneta estava coberta de cocô de cachorro. Ninguém conseguiu provar como aquilo foi parar ali, mas não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir quem fez a armadilha. E infelizmente é aí que a história termina, com o vilão da história conseguindo sua vingança de maneira mesquinha. Moral da história: às vezes os malvados se safam. Mesmo sem ameaça iminente de armadilhas de cocô, alguns motoristas ainda conseguem estragar tudo. Tipo, será que esse cara aqui estava tentando estacionar entre as linhas? Mas não se preocupem, um herói com giz decidiu alinhar as coisas melhor para ele e até deixou uma mensagenzinha atenciosa. Isso sim é passividade agressiva na sua melhor forma. Em outro lugar, em Rostov, na Rússia, olha só esse exemplo de união comunitária, depois que um idiota decidiu estacionar seu SUV numa faixa de grama. Caramba, eu teria pago uma boa grana para ver a cara do dono. Para quem não fala russo fluentemente, o bilhete na porta diz: para o vencedor do melhor manobrista do ano, o troféu é seu. E acho que a taça é aquele vaso sanitário. Mas a medalha de ouro para punição de estacionamento mais passivo-agressiva desse vídeo vai para essa gaiola de madeira improvisada. Naquela tábua está escrito: proibido estacionar significa proibido estacionar. Parece que esse motorista ignorou a placa e alguns operários da construção civil bloquearam a passagem com suas vans antes de montar essa gaiola. Um belo projeto de marcenaria. Já pro usuário do Reddit RetractTeragram, essa foi muito inofensiva. Por 4 Halloween seguidos, vândalos passaram com seus carros por cima de suas abóboras em frente à sua casa, destruindo-as completamente. Mas no 5º ano ele teve uma ideia sinistra. O Halloween estava chegando, então ele comprou a maior abóbora que conseguiu e a encheu completamente com concreto. Depois colocou na frente de casa e esperou
desesperou. Por volta das 4 da manhã, um estrondo alto ecoou pela casa vindo de fora. Olhando pela janela, ele viu um carro tombado de lado, com uma roda quebrada. Claramente o plano funcionou. Feliz por saber que a justiça foi feita, ele foi dormir. O que seria uma vingança e tanto, se fosse verdade. Pois é, desculpa galera, mas num post que ele fez depois, ele contou que inventou tudo. O que é uma coisa bem estranha de se fazer, mas honestamente é um alívio. Armar uma cilada desse nível parece muito ilegal. Mas não se preocupem que essa próxima história maluca é verdadeira. Todo mundo recebe ligações de números errados de vez em quando. Mas e se você recebesse tantas que isso te deixasse maluco? O usuário do Reddit Canadian Skeptic recebeu um novo número que pertencia a uma pessoa chamada Christine há cerca de 3 anos. Ele sabia disso porque Christine claramente não se deu o trabalho de atualizar os contatos e ele ficava recebendo ligações para ela toda hora. Gente cobrando dívidas, antigos casos, familiares, enfim, todo mundo entrava em contato com ele. Toda vez ele dizia que aquele não era mais o número dela e pedia para as pessoas avisarem para trocá-lo. E toda vez as pessoas prometiam fazer isso e continuavam a ligar. Com o passar do tempo, isso passou de frustrante para irritante. Ficou claro que ele precisava encontrar uma solução. Então ele decidiu que sempre que recebesse mensagens confirmando compromissos de qualquer tipo, ele ia esperar até o último minuto e ia cancelar. Consulta com ginecologista? Cancelada. Salão de beleza? Cancelado. Mas de alguma forma, depois de um ano inteiro cancelando compromissos da mulher, ele ainda recebia mensagens para ela. Como é que ela ainda não tinha entendido? Ele estava prestes a explodir. Um dia ele recebeu uma mensagem do chefe de Christine perguntando sobre agendar uma reunião para ela. Então, com um sorriso malicioso, ele fez um favor a ela e respondeu com uma mensagem anunciando que se demitia. Ih, rapaz, o chefe ficou chocado, repreendendo quem ele pensava ser Christine pela falta de profissionalismo. E foi aí que o nosso amigo disse para ele pedir para Christine trocar de número. No outro dia ele recebeu uma mensagem furiosa da própria mulher. Ele simplesmente respondeu: atualiza o seu número ou eu vou continuar cancelando todos os seus agendamentos. Só então, depois de tudo isso, foi que ela se deu conta de por que suas reservas estavam sendo todas canceladas. Essa mulher realmente não parece muito esperta. Ela mandou mais uma enxurrada de palavrões por mensagem, a qual o cara respondeu com uma simples risada. Depois disso ele nunca mais ouviu falar dela, e nem de nenhum dos seus contatos. Parece que ela finalmente entendeu. E chegamos ao fim do vídeo. Qual foi o seu ato favorito de vingança passivo-agressiva? E se você tiver a sua própria história, me conta nos comentários que ela pode aparecer no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!